Bom dia! A gente acabou de tomar café nessa padaria aí maravilhosa. Ai, gente. Eles têm tanta variedade de coisas. Eu amo, amo, amo. Agora a gente vai lavar o carro, botar gasolina aqui que a gente já tá colocando. E a gente vai fazer uma viagem bem curtinha, um bate e volta pra Saint-Louis, na França. Fica na fronteira com a Suíça. E é lá onde os meus sogros moram. E eu vou levar vocês comigo, porque eu acho que é sempre muito bom. A gente adora fazer essa viagem. Fica mais ou menos 3 horas e meia, 4 de Luxemburgo. E a gente vai falar um pouco também sobre essa questão do carro. Eu sei que muita gente tem dúvida como a gente comprou esse carro. E todas as comidas que a gente for comer, eu vou mostrar pra vocês também, porque a gente sempre come algumas coisas bem diferentes quando a gente vai visitar meus sogros. Beijo. As árvorezinhas de outono. Jump without looking. Didn't care if I fell too far. São Luís Santo. Chegamos depois de 3 horas. Não dirigi dessa vez. Odeio dirigir. Meu chofer me trouxe. Paramos num posto para comer uma coisinha e já chegamos. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Poți să bei de asta. Opa! Și încă ciupere. Aia zici că e gourmet. E gourmet? Bom, e aí a gente tá saindo aqui agora, já estamos voltando pra Luxemburgo. E como vocês viram aí, foi um fim de semana de muita comida. Como amanhã a gente já tem que trabalhar, ir pra academia, etc, etc. E buscar o Tony. Se você não sabe quem é o Tony, este é o Tony. Então a gente já tá voltando agora, são 2h46. E são 3 horas de viagem. E a gente ainda vai lavar roupa hoje. Lavar roupa, amanhã não vai dar tempo de fazer comida hoje, mas amanhã a gente vai preparar umas marmitas. E é isso, organizar a casa pra voltar à rotina. E gente, falando aqui pra vocês um pouco sobre carros e afins, eu sei que às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como é esse processo de comprar carro e etc. E eu vou falar bem por cima, assim, pra gente. Foi basicamente como qualquer outro carro que a gente compraria no Brasil. Então a gente deu uma entrada e a gente financiou o restante pelo banco. Em Luxemburgo tem algumas regras para você ser aceito para um financiamento. Então você precisa ter sobrando, depois de todos os gastos físicos, como aluguel, energia, água, internet, etc. Você precisa ter sobrando pelo menos um salário mínimo na sua conta. Para eles terem certeza que você dá conta de pagar o financiamento e ainda viver uma vida normal. Então não dá para qualquer pessoa pegar um empréstimo. E o que me surpreendeu a gente bastante, foi que os juros eram bem baixos do financiamento. Então compensou muito pra gente pegar esse financiamento e pagar as parcelas mensais. A gente escolheu por pegar um carro melhorzinho, que fosse durar bastante. Mas a gente poderia ter pegado também um carro mais antigo, que saía bem mais barato. E a gente comprou um carro usado. A gente decidiu não porque a gente precisava muito, mas quando a gente fazia as contas do quanto a gente estava gastando com passagem de trem para visitar nossos familiares, no caso meus sogros, enfim, acabava saindo bem mais caro do que se a gente pagasse de fato uma parcela de um carro e gasolina, enfim. Então a gente
acabava gastando muito com o trem, porque em Luxemburgo em si a gente não precisa pelo transporte público ser gratuito, então não era uma grande necessidade em Luxemburgo em si. Mas para outras cidades, para ir para outros lugares, a gente acabou sentindo muita falta. Minha namorada precisa de... Vocês vão assistir só a parte até onde ele não falou merda e o resto eu vou cortar. Vou pôr um pi bem grande. Pausa pro xixi. Restauration rapide. Cor de bleu. De bleu. De bleu. Antes da gente ir embora, a gente deixou essas roupas limpas aqui no cesto e não dobramos a roupa e agora elas estão nos esperando domingo à noite, né? Enquanto a gente assiste um videozinho aqui e come uma comidinha que a gente acabou de pedir. E é isso. Esse zoom terrível na minha cara. Esse fim de semana enfiamos o pé na jaca bastante em relação à comida. Mas é sempre assim quando a gente encontra familiares, amigos e afins. Não é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente toma muito cuidado, pelo menos na maioria dos dias. E desde que eu mudei pra cá eu tenho cuidado bastante da alimentação, até porque durante a pandemia eu engordei bastante, então a gente sempre faz marmita pra economizar tempo, pra não ficar errando pelo menos durante a semana. E eu acho que esse tópico da comida, inclusive, é um tópico que muita gente sempre pergunta assim: ai, do que você sente mais falta do Brasil, é da comida e tudo. Gente, eu sinto muita falta da comida do Brasil, sim, mas não porque eu não posso comer, porque simplesmente eu posso. Aqui tem um mercado brasileiro, eu posso simplesmente comprar ali um arroz, um feijão, fazer. Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil. Acho que antigamente, quando as pessoas saíam do Brasil, era muito mais difícil encontrar essas coisas fora do Brasil, né? Acho que quando as pessoas falam assim, é mais comida de família, sabe? Tipo da sua avó. Ai, saudade de uma lasanha que a sua avó fez. Isso aí sim, tipo, bate uma saudade fodida. Aí não tem muito o que você fazer, né? Você tenta reproduzir, mas nunca vai ficar igual. E bom, e é isso. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser nossa alimentação da semana. Beijo. E assim, gente, vou falar pra vocês, essa é a vantagem de trabalhar home office, né? Porque eu começo a trabalhar às 10 e saio às 7, então eu ainda tenho 2 horas pra fazer as coisas de casa. Mas se eu fosse trabalhar presencial, eu teria que ter saído bem mais cedo. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Antes que venham as más línguas falar: ai, mas comer comida enlatada, comida pré-cozida, Quando você tá querendo emagrecer, vocês têm que buscar a opção mais fácil, sabe? Ainda mais a gente que não fez marmita ontem, não deu tempo de cozinhar nada. A opção mais fácil e rápida vai ser essa.
e pronto, entendeu? Ah, porque não é saudável. Ah, uma vez, gente, tá? Não fiquem tentando inventar comida, tentando fazer receita de Instagram. Nada disso vai de fato te ajudar, entendeu? Vai só te atrasar, vai fazer você procrastinar. O que for mais fácil, é isso. As pessoas vão ter que ouvir aqui falar. E é isso, eu acabei trabalhando demais, não consegui gravar muita coisa mais. Mas num outro vídeo eu vou trazer como que a gente faz direitinho todas as nossas marmitas. Numa semana em que a gente não precise fazer as coisas assim meio correndo, mas essas comidinhas pré-cozidas ou pré-prontas assim já ajudam muito pra gente manter assim na dieta.